Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindos. Oi, Aninha. Seja bem-vinda. Fernanda, seja bem-vinda. Shin. Bora, Fê. Fê, você ama, que eu sei. Dani, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Nilce. Bom dia, Tiago. Sejam bem-vindos. Todos bem-vindos. Cadê a galera desse grupo todo aí? Pessoal, clica no coraçãozinho, manda aviãozinho pra todo mundo aí. Oi, Luiz. Bora lá. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Karina. Sejam bem-vindos. Karina, seja bem-vinda. Camila. Animação, né, gente? Sexta-feira, cara. Quem não gosta dos anos 60? Fala pra mim. Oi, Andréia. Sueli. Bora dançar? Todo mundo gosta, né? Oi, Ivanilda, boa tarde. Valdir, seja bem-vindo. Josivaldo, Vera. Fala a verdade, vai? É bom ou não é? Vamos que vamos, bora lá, bora lá. Vamos que vamos, moçada. Vocês gostam da farra, né? Vocês adoram a farra. Fala a verdade, que vocês amam a farra. Eu sei que vocês amam. Tudo bem com vocês? Muito, muito bom estar aqui com vocês. Gente, live de hoje, na hora do almoço. Live de manhã tem uma pegada bem top, né? De manhã a gente bate na turma, chora, grita. De manhã aqui a pegada é bem diferente da pegada do horário do almoço. Aliás, hoje teve uma pegada forte aqui de manhãzinha, não foi? Pessoal, eu fiz na terça-feira, eu fiz uma live na hora do almoço falando como dando algumas dicas sobre como estudar, né? Como a gente deve estudar. E aí surgiram muitas perguntas no meu Instagram, e as pessoas me perguntando também, como é que se faz um mapa mental? Porque eu citei isso, eu falei que eu usava muitas ferramentas. Então hoje eu quero fazer uma live bem curtinha para falar para vocês, fiz até um roteiro aqui, para eu não esquecer nada de passar para vocês. Tudo que eu faço, deixa eu puxar até aqui porque eu quero virar minha tela já, para vocês verem o que é o mapa mental e como é que eu faço para estudar. Então vamos lá. Eu expliquei na terça-feira. Vou aproveitar para explicar para você que não estava aqui, tá? Explicar um negocinho para vocês aqui. Se vocês seguirem essas dicas, vocês passam em qualquer concurso, inclusive. Tem muita gente que, agora não mais tanto, mas muita gente me procurava para ajudar eles estudarem para passar em concurso público. Como é que eles tinham que fazer para passar no concurso, para passar em vestibular, né? Quais eram as dicas que eu poderia dar. E eu dou essas dicas, inclusive, para os meus alunos na faculdade. E eu acho que pode te ajudar também. Bom, primeiro a gente precisa entender o nosso cérebro, que é algo que eu falo que tem uma lacuna muito grande nos cursos, principalmente de pedagogia, onde as pessoas acabam não estudando com efetividade a área da neuroeducação, que é quando você junta a neurociência, o estudo do cérebro com a educação. E o fato da gente não ter conhecimento de muitas coisas
acaba nos tolhindo, né? Que a gente poderia ajudar muito mais os alunos do que hoje a gente faz dentro da sala de aula. Então, quando eu fui estudar, fazer o doutorado, e já no mestrado, eu já tinha bastante contato com essa área da neuroeducação, porque eu tinha uma professora que trabalhava com isso, uma das professoras minhas do mestrado, e ela já dava muitas dicas pra gente sobre essa parte do sistema cerebral. Então, praticamente, acho que quase tudo que eu aprendi de cérebro, eu aprendi com ela. E o nosso sistema cerebral, então, para quem nunca viu isso aqui, primeira vez, só para dar um reforço sobre o que eu vou explicar hoje, eu vou falar de mapa mental. Então, nós temos esse primeiro sistema aqui chamado reptiliano, que cuida dos nossos instintos animais. Nós temos essa parte do meio aqui, ó, que é a área do sistema límbico, que cuida das nossas emoções. O nosso córtex cerebral, que é onde cuida da nossa racionalidade. Por incrível que pareça, quando as informações elas chegam no nosso cérebro, elas chegam e caem aqui, ó, nessa área nossa da nossa racionalidade. Entretanto, quando ela chega até aqui, a informação até aqui, não quer dizer que virou conhecimento. Fica apenas informação. O fato de gerar conhecimento é quando eu consigo trazer essa informação para essa área do cérebro aqui, ó, que é o sistema límbico, que é onde cuida da nossa parte emocional. Porque o processo da aprendizagem, ele envolve a afetividade. Eu até falei isso na live de terça-feira, que quando você gosta do professor, quando você tem um laço de afetividade com a pessoa que está te ensinando, a chance daquela informação virar conhecimento é muito grande, porque faz com que faz com que você goste daquilo que você está fazendo. Então, a minha proposta hoje aqui é falar para você que como que eu faço as minhas coisas aqui, que eu tenho que estudar demais e estudar vários assuntos, né? Eu não sou uma pessoa que estuda um assunto só, que seria mais fácil para quem estuda um único assunto. Agora eu estudo assunto de diversas áreas, então eu estudo desde a parte de neurociência, mas eu também estudo a parte matemática, porque eu dou aula de matemática, eu também estudo gestão do tempo, eu estudo produtividade, eu estudo muita coisa. E nem sempre eu gosto do meu professor. Então você vai falar assim, Eric, quem não gosta do professor, como é que faz, né? É claro que se você se simpatizar com a pessoa que está te ensinando, vai ter muito mais efetividade, tá? Bom, mas eu quero passar um passo a passo para vocês de como que eu faço para eu conseguir, por exemplo, adquirir um conteúdo. Deixa eu pegar um livro aqui. Por exemplo, vamos pegar esse livro aqui que tem aqui umas filhetinhas aqui, ó. Tem um livro muito bom aqui, pode me dar esse verde aqui também. Tem um livro muito bom, que é um livro escrito pelo padre Fábio de Mello, que não tem nada a ver com religião esse livro, né? Esse livro, ele fala sobre o sequestro da subjetividade. Então, esse livro, ele é extremamente interessante a leitura, principalmente quem tem a autoestima baixa. E como eu falei para vocês, eu estudo várias coisas. Então, aí eu vou lá e estudo um outro de neurociência, como Deus pode mudar a sua mente. Aí depois eu pego e estudo um outro. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para você, ó. Sobre, gestão do tempo. Então, eu sempre estou estudando vários livros. Muitas vezes eu estudo todos eles ao mesmo tempo, porque no meu caso, não dá para estudar um livro até o final. Senão eu vou terminar ele daqui 2, 3 dias até eu começar outro livro. Para mim não dá. Eu tenho que estudar vários livros ao mesmo tempo. Bom, quando eu entrei no mestrado e no doutorado, o maior desafio era organizar meu tempo com a quantidade de leituras que eu tinha que fazer. E não era só ler, eu tinha que ler e eu tinha que, de certa forma, manter comigo aquele conteúdo. Então, eu não poderia deixar só que a informação ficasse aqui. Eu precisaria, de certa forma, que essa informação chegasse no meu sistema límbico. Porque quando chega aqui, você não esquece nunca mais das histórias que são contadas para você. E quando a gente faz uma analogia disso com a Bíblia, por que Jesus contava muito parábolas? Quando a gente vai estudar com afetividade, de uma forma bastante efetiva, o ensinamento de Jesus, olha que sacada que Jesus tinha, né? Até eu ontem, na terça-feira eu risquei algumas coisas aqui, mas o Adriano, ele quer me derrubar, ele tira todas as coisas da minha frente, sabe, gente? Ele faz isso tudo para me prejudicar. Ó, aí ele fica aqui, ó, assim, ó, desesperado, procurando todos os meus papéis. Mas eu queria mostrar uma folha que eu risquei pra vocês, até pra vocês entenderem. Me dá essa aqui, ó.
Eu desenhei aqui na terça-feira, eu fiz exatamente esse desenho, até para vocês entenderem qual era a sacada de Jesus quando ele ia ensinar a galera toda. Então, imagina que isso aqui é seu cérebro. Esses risquinhos azuis aqui, ó, são os seus conhecimentos prévios, as experiências que você tem no seu dia a dia. À medida que você vai aprendendo um conteúdo novo, esses tijolinhos de conteúdos novos, cada tijolinho vermelho aqui, ó, é uma informação nova que tá caindo na sua cabeça. Então, cada tijolinho novo que vai caindo aqui, ele só vai ter a capacidade de se encaixar como eles estão encaixadinhos aqui, olha, se a informação fizer sentido para você. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tô vendo que tem vários pastores aqui, tem uma galera da igreja aqui. Isso é muito legal. Uma dica, por exemplo, para dar aula lá na escola bíblica. Eu sei que a Nilce usa muito desenho para as crianças e isso é sensacional. Então, se você é uma pessoa mais técnica e você vai dar aula, por exemplo, para criança, se aquela história que você está contando para as crianças não fizer sentido para ela, a informação vai descer assim, ó, desse jeito aqui e totalmente truncada. Ou seja, a partir dessa informação que chega truncada para essa criança ou para você mesmo que é adulto, o restante do que você for explicando para ela de matéria é tempo jogado fora, porque a pessoa não consegue entender. Então, o seu cérebro, ele trabalha de forma cartesiana, uma coisa de cada vez, organizado. Não é essa bagunça toda que às vezes a gente acha que a gente pode trabalhar. Tanto que se a sua mesa for desorganizada, o ambiente de estudo seu, se ele for um ambiente todo bagunçado, isso vai implicar demais no seu processo de aprendizagem. Por isso que antes da gente começar a estudar, a gente tem que deixar tudo organizadinho, ó. Tá vendo? É que eu coloquei aqui, não consigo mostrar pra vocês, ó. Então tem todas as minhas fitinhas que eu uso pra colocar na minha mesa. Todas as minhas canetinhas, elas ficam organizadas, bonitinhas assim, olha. Todas as que eu vou utilizar. Tá aqui, ó, tudo que eu uso de colorido, que hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem o mapa mental. Mas, como teve uma pessoa que entrou em contato comigo falando pra mim, Érica, como é que eu faço para eu me organizar com a leitura, que tem dificuldade com a leitura? E eu até compartilhei com vocês que todo dia, eu e a Fabi, a gente tira pelo menos 1 hora do nosso dia pra gente estudar a palavra. E a gente sabe que não é fácil, né? Se a gente não tem aí um pouco do conhecimento, o que acontece? Uma informação que caia truncada desse jeito, você pode continuar lendo lá que você não vai conseguir entender muito bem a história. Então, para quem está anotando, se quiser fazer um passo a passo, eu montei certinho aqui o meu passo a passo. Inclusive, fui buscar o material meu que eu trabalhava na época do mestrado, onde eu ministrei um curso ensinando as pessoas a estudarem. Aliás, agora na minha plataforma digital, aproveitando até para essa deixa aqui para falar para vocês, hoje é o último dia para quem quer participar da minha plataforma digital. Tem 11 cursos lá e você paga só R$ 29,90 por mês. Assiste todos os cursos e ainda tem um treinamento ao vivo comigo. O mês que vem, eu vou estar colocando na plataforma um curso ensinando as pessoas a estudarem. Então, hoje eu fui pegar um passo a passo que eu montei na época para o pessoal quando eu estava no mestrado para ensinar os alunos a estudarem, que eram inclusive alunos do mestrado, eram colegas meus de mestrado e que tinham dificuldade por conta da quantidade de coisas que a gente tem que estudar e que tem que ler. Então, por exemplo, se eu pego um artigo científico para ler, um artigo geralmente ele tem em média de 15 a 20 páginas. Para vocês terem ideia, eu li pelo menos uns 20 mil artigos no meu doutorado. E não é só ler, você tem que ler, você tem que catalogar, você tem que resumir, você tem que... Entendeu? Porque a hora que eu for escrever a tese, eu preciso lembrar daquele assunto que eu estudei para, de alguma forma, eu ter um aporte teórico sobre a minha fala, porque eu não posso escrever coisa da minha cabeça. Eu tenho que estar sempre aportado em algum autor, alguém que falou alguma coisa sobre aquilo, tá? Então, por exemplo, eu vou ler um artigo científico. Não tem nenhum artigo aqui, ó. Tem um artigo ali, ó. Pega ali pra eu. Embaixo do livro branco, desse livro amarelo. Um artigo qualquer. Por exemplo, vamos imaginar... Dá um artigo pra mim. Esse não é um artigo. Ó, vamos imaginar... Daqui pra mim. Dá o pacote aqui. Então, falo pra vocês que o Adriano, ele quer me prejudicar. O tempo todo, a vida dele é me prejudicar. Ó, ele tirou todos os meus artigos daqui, ó. Só porque ele sabia que eu ia apresentar isso para vocês.
Aí sabe o que ele faz? Ele sai correndo lá no meu escritório, feito um louco, atrás de um artigo, feito louco, né? Só pra vocês saberem o que é isso aqui, ó. Isso aqui é tudo que eu tava estudando sobre a Bíblia, ó. Ó quanta coisa, mas não é artigo, são materiais meus, tá? Ó, por exemplo, aqui são todos os artigos, ó. Isso aqui é tudo material de mestrado. Então, só pra vocês entenderem aqui, eu quero mostrar pra vocês, na real, como é que eu fazia, tá? Deixa eu pegar um artigo aqui, ó. Ó, aqui tem um artigo. Então, por exemplo, se eu tinha que estudar sobre isso aqui, ó. Questões sobre os fins e sobre os métodos de pesquisa em educação. Ó, é um artigo do mestrado, ó, eu estudei no mestrado isso aqui. Professora Malu, ó, dia 5 de maio, então eu tinha que estudar. Só que isso aqui era a gente recebia 40 disso aqui, 50 para estudar. E você tinha que estudar e na semana que vem você tinha que ir com tudo isso aqui organizado. Ó, se você der uma olhada, tá vendo que eu grifei de vermelho aqui? Deixa eu ver se esse aqui tá pintadinho. Ó, só pra vocês terem ideia, ó. Tudo grifadinho de vermelho, ó. Tá vendo que tem as minhas anotações aqui? Então, eu vou agora falar pra você como que eu fazia pra chegar nesse nível aqui. Então, a primeira coisa que eu fazia, se quiserem anotar, eu fiz um passo a passo pra vocês. Primeira coisa que eu ia fazer, eu faço uma leitura geral do artigo que eu vou ler. E isso dá muito certo quando eu vou estudar a Bíblia, que eu vou fazer algumas ministrações. Então, a primeira coisa, eu leio a história. Eu faço uma leitura geral. Depois que eu fiz a minha primeira leitura, o meu segundo passo é fazer a leitura com o marca-texto. Aí eu vou marcar. Por exemplo, se eu estou estudando a Bíblia, eu não quero riscar minha Bíblia, então eu tiro xerox. Se é algum livro, eu acabo tirando xerox. Ou se é o artigo, eu vou imprimir o artigo e eu vou fazer essas anotações direto no meu artigo. Então, eu vou marcar e vou fazer ali as minhas marcações com o meu marca-texto. Terceiro passo. Depois que eu fiz essa leitura, eu vou resumindo isso com as minhas próprias palavras. E é aí que eu vou fazer o mapa mental, que eu já vou te mostrar. Mas eu vou só terminar essa sequência da leitura e eu já te mostro o mapa mental. Então, nesse terceiro passo, à medida que eu vou lendo, eu já vou resumindo. E deixa eu te mostrar, ó, como que eu faço aqui. Deixa eu ver se você consegue ver. Ó, se você der uma olhadinha, tá vendo que tem umas anotações a lápis aqui, olha? São os resumos que eu fiz desse parágrafo todo. Então, à medida que eu vou lendo, eu já vou resumindo isso em pedacinhos, ó, pequenos, ó. Tudo aquilo que eu achei importante, ó. Tá vendo que eu vou anotando aqui? Se vocês olharem, tem até uns números, ó. Primeiro, segundo, terceiro, olha, tá vendo? Por quê, ó? Primeiro até o segundo tá aqui, o terceiro tá aqui. Porque o seu cérebro precisa de uma organização para aprender. Isso eu faço na minha terceira leitura. E aí eu vou lá para montar meu mapa mental, que eu já vou te mostrar, mas eu quero acabar essa sequência aqui. Olha que interessante. 24 horas depois que eu li tudo isso aqui, 24 horas depois, eu volto dar uma lida na onde? No meu mapa mental, que é onde eu vou te mostrar o que eu faço daí com essas anotações aqui, o que eu faço com essas anotações e como que eu jogo isso no meu mapa mental. Depois de 3 dias que eu estudo esse material, eu retorno lá no meu resumo, que é lá no meu mapa mental, e vou estudar por lá. 7 dias depois, o que eu faço? Eu pego de novo o meu texto, leio ele novamente, mas aí eu vou ler as partes que eu grifei, e 30 dias depois eu vou ler o texto inteiro. Então você pode falar, tá, acabou de pensar assim, Deus que me perdoe, Érica. Você faz tudo isso? Então, eu faço tudo isso. Hoje, claro, que com a velocidade que eu já tenho na minha leitura e com a capacidade de armazenar muitas coisas no meu cérebro, é óbvio que eu não faço essa sequência inteirinha e certinha. Por quê? Porque eu já consigo pular passo. Eu já consigo fazer uma leitura bem legal e daqui 30 dias eu voltar a reler, eu consigo lembrar tudo aquilo que eu li. Mas por quê? Porque o nosso cérebro, gente, isto aqui é um músculo. Eu treinei isso aqui. E aí que eu quero que vocês entendam 2 pontos. Estudar dá trabalho. Estudar não é leitura. Estudar dá trabalho. Fazer esses 7 passos que eu passei para vocês. A primeira leitura, a segunda com marca-texto, a terceira resumindo, aí 24 horas depois você volta lá no seu resumo, 7 dias depois você lê o texto grifado, 30 dias depois você lê o texto completo.
Isso tudo dá trabalho. Só que aí que nós vamos ver quem é que se dá bem na vida estudando, quem é que não se dá. É o que eu falo muito para os meus alunos. Quem seleciona vocês não é a faculdade. Não é a nota que você vai tirar aqui dentro da sala de aula. Até hoje, todos os empregos que eu consigo, todos os clientes que eu atendo, nunca ninguém perguntou para mim se eu tirava nota 10, 8, 5. A nota é o que menos importa. O que importa é a sua capacidade intelectual de desenvolver o seu cérebro. Então, muito se fala de desenvolvimento cerebral. O que é desenvolvimento cognitivo? É esse exercício que eu estou passando para você aqui. Isso aqui é um baita de um exercício que você pode fazer. Mas como nós vemos, a gente vem de uma cultura que não gosta de ler e não gosta de estudar, acaba que não faz nada disso aqui do que eu estou falando. O aluno, 5 minutos antes de fazer a prova, ele vai lá dar uma lida. Porque ele acha que quando ele dá uma lida, ele aprendeu. Ele não aprendeu. Tem gente que faz a cola, né? Faz a cola, escreve. Quando chega na hora da prova, ele nem precisa olhar na cola. Por que ele não precisa olhar na cola? Porque exatamente ele fez um treino com o músculo dele. E aquela informação veio parar aqui, ó, no sistema límbico. Porque existe uma grande diferença entre você digitar e você escrever. Tá? Então, quem estuda digitando, o índice é menor de aprendizagem. Quem estuda escrevendo, o índice é 1000 vezes maior no processo da aprendizagem. Então, agora eu quero mostrar para você como que eu faço os mapas mentais aqui, tá? Eu peguei 3 exemplos da internet para ficar mais explicadinho para você ter ideia de como que é que eu uso o meu mapa mental, tá? Vou abrir minha tela aqui, peraí. Para ficar bem legal para eu te explicar e você poder começar a usar isso na sua vida, ó. Vamos lá. Ó, isso aqui é o exemplo de um mapa mental, tá vendo? Olha só. Então, por exemplo, você vai estudar um assunto qualquer. Vamos imaginar que você vai estudar sobre motivação. Então, você coloca o nome do assunto aqui, ó. Aí você vai estar lendo o texto. Aí, aquelas anotações que eu mostrei para você no meu artigo, deixa eu até ver se eu consigo virar aqui para você, ó. Essas informações que eu mostrei aqui para vocês aqui, ó, que tá anotado a lápis, onde essas informações elas vão? Elas vão aqui, ó, nessa área aqui, ó. Os pontos importantes, ó. Isto aqui é um mapa mental. Se você começar a estudar dessa forma que eu tô te mostrando aqui, nunca mais vocês esquecem os assuntos, porque o seu cérebro precisa de organização para estudar. Olha lá que legal, tá vendo? E uma coisa bem bacana para você ver, para levar em consideração, é o quê? Que você pode deixar tudo isso muito colorido, porque o cérebro ama cores, eu já falei para vocês, por isso que eu trabalho muito com as canetas coloridas, com o meu caderno colorido. Deixa eu te mostrar aqui, ó, ó, meu caderno colorido. E a Nilce, vou compartilhar aqui uma grande ideia que a Nilce me deu, que eu nunca tinha pensado nisso. Folhas de sulfite colorida. Eu uso as minhas folhas de sulfite colorida, pode deixar, eu uso as minhas folhas de sulfite colorida, mas para eu fazer rascunho de mapa mental, alguma coisa minha, mas eu não tinha tido a ideia que a gente pode pegar as folhas coloridas e você pode transformar as folhas coloridas nesses cadernos aqui que eu falei para você, ó. Esse caderno, inclusive, vende na Calunga e ele é até um pouco carinho, ó. Tá vendo que ele é todo colorido? E são os cadernos que eu uso para eu estudar, porque o seu cérebro ama isso. Agora, olha um mapa mental já pronto, de um determinado assunto para vocês verem como ele fica, ó. Ó que bacana. Ó, aqui é alguém, uma professora explicando sobre um texto narrativo, ou um aluno que foi estudar sobre um texto narrativo. Você percebe que tem desenhos, ó? Tudo isso aqui, o seu cérebro, ele adora. E olha que legal, a pessoa foi fazer a explicação dessa matéria, isso é uma matéria, né? Ela foi aprender sobre a matéria. Então, o que trata essa matéria? Essa matéria trata de personagens, por isso que ela colocou aqui, ó, desenho do Visconde, de Sabugosa, da Emília. Para quê? Para que o seu cérebro assimile ao conteúdo que você está estudando. Trata-se de tempo, esse assunto, ó, daí ela coloca lá o tempo, retrata o momento em que ocorrem os fatos. Sobre o narrador, tem 3 tipos de narrador, o personagem, o observador, o onisciente. Sobre o espaço, sobre o enredo. Então, esses amarelinhos que a pessoa colocou aqui para você, nada mais é que esses pontos importantes que eu coloquei para vocês aqui, olha. Só mostrando para vocês. Então, isso aqui é um mapa mental. Olha só, isso aqui é espetacular, gente. E quando você começa a estudar dessa forma,
Vocês não têm ideia de como vocês aprendem. E o professor deveria ensinar isso para os alunos, principalmente para as crianças que começam a estudar aquela quantidade de matéria história, que às vezes eles não gostam muito, porque são matérias mais teóricas, e as crianças têm um pouco mais de dificuldade com aquilo, né? Então, a história, por exemplo, é incrível. Eu ensinei Gabriela, nossa, a estudar dessa forma. E a Gabi pega um texto, já virou automático. Então, ela já coloca o título do texto e já vai anotando as ideias principais ao redor daquilo. E a aprendizagem, ela fica muito divertida, porque você pode fazer um monte de imagem com os textos. Ó, vou te mostrar um outro aqui, ó. Esse aqui foi estudar a pré-história. Olha só. Aí aqui, ó, tá vendo? Bem feito à mão, ó. Porque você que tem que entender, não são as pessoas, é você que tem que entender. Aí ele já fala, né? Foi estudar o ano de 3.200 aí antes de Cristo. Foi estudar aqui, olha, o momento paleolítico, a revolução agrícola, o momento neolítico, produção de excedentes, desenvolvimento das instituições, as primeiras civilizações, as condições ideais. Por exemplo, se a partir daqui, ó, vamos pegar esse mapa que eles fizeram aqui, olha, estudou sobre as primeiras civilizações. E aí ele fosse estudar agora sobre o Egito, a Índia, a China. Esse item chamado Egito, né, torna-se então o importante aqui para nós, o principal. E aí nós vamos estudar tudo que tem de importante sobre o Egito, por exemplo. Sobre a Índia, sobre a China. Entenderam, pessoal? Então é dessa forma que a gente constrói aí um mapa mental. E vocês, se vocês começarem a estudar assim, ler livros assim, eu tirei até um outro aqui, ó, deixa eu te mostrar um outro modelo agora. Feito numa folha de sulfite, só que agora de uma outra maneira aqui. Formatado de outra forma para vocês verem. Tudo que eu estudei sobre cérebro, tudo que eu estudei na minha vida sobre todas as disciplinas que eu tinha que estudar para eu poder me formar, foram feitas com desenhos e mapa mental. Então é assim que eu faço. Então as pessoas me perguntaram, né, como que eu faço para estudar e juntar bastante conteúdo? Até hoje, todo o meu conteúdo, ele é desenvolvido desta forma. Eu faço a primeira leitura, depois eu leio na segunda vez marcando com o amarelinho. Na terceira vez eu já vou montar meu mapa mental. 24 horas depois eu vou dar uma olhada nesse mapa mental. 7 dias depois eu vou ler o meu texto que eu grifei com amarelinho. E depois de 30 dias eu vou ler o meu texto inteiro, que é o meu texto completo. Se você tiver essa disciplina na sua vida, não tem quem bata você, por exemplo, num concurso público. Só que eu volto a falar, estudar dá trabalho, né? E aí, depois que a gente monta tudo, gente, que a gente monta aquelas palestras, né? Por exemplo, eu vou lá, monto desenvolvo um treinamento. Então, por exemplo, um treinamento de 4 horas, mais ou menos, eu levo em média umas 24 horas a 30 horas desenvolvendo ele no DataShow. Aí, montando no PowerPoint, umas 30 horas. Para eu poder colocar em prática um treinamento que eu vou ministrar em 4. Aí depois que você chega lá para a pessoa e ministra o treinamento, ela pega o pendrive, que nem sei onde está o meu, ela pega o pendrive dela e fala assim para mim, dá para você dar para mim o seu PowerPoint? Você está vendo como as pessoas não têm noção, né? E você que está me assistindo aqui, que você é palestrante e tudo mais, esse seu PowerPoint, ele custa, ele tem um preço isso. Então, às vezes as pessoas não entendem. Elas acham que simplesmente você senta na frente do computador e o negócio vai fazendo o download, né? As pessoas pensam que é assim, mas não é. Olha o tanto que você tem que estudar para você poder chegar lá e entregar um conteúdo realmente que seja um conteúdo relevante. Por isso que eu falo que eu não faço live, eu dou aula. Eu não vou aqui abrir uma tela aqui para vocês e ficar de blá blá blá, gritar. Não, minha proposta não é essa, é dar aula. E mostrar para vocês como é que a gente realmente chega onde a gente quer chegar. Tem muito suor aí. Então, eu durante toda essa minha jornada, eu sempre escutei as pessoas falando, você não faz outra coisa a não ser estudar. Você só estuda, você trabalha demais. Mas é porque eu sempre tive muita clareza de onde eu queria estar.
Eu sempre tive muita clareza de que quando uma pessoa me perguntasse alguma coisa, eu sei que eu tenho obrigação de responder para ela, desde que esteja dentro daquele assunto que a gente está abordando. Então, estudar dá trabalho. Vou mostrar agora um outro que eu estudei, o sistema nervoso. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que legal que é. Só para vocês verem aqui na prática, ó. Isso aqui foi feito numa folha de sulfite, olha só. Então, eu vou estudar lá o sistema nervoso. Eu tenho o sistema nervoso periférico e tenho o sistema nervoso central. E aí, eu vou estudar todas as características que dizem respeito a esse sistema. Então, eu estudei a parte do cérebro, estudei o encéfalo, estudei a medula espinhal. Aí, eu estudo todos os hemisférios e vou anotando tudo. E aí, eu desenho o cérebro, porque é um desenho para eu entender, não é um desenho para as pessoas entenderem. Então, eu vou desenhar o cérebro, ó. Aí eu vou lá, faço as minhas anotações, onde é cada área que eu quero saber sobre aquele cérebro, porque até então, quando a gente começa a estudar, né? Até hoje de manhã eu estava falando com uma aluna minha, que quer comprar um desse cérebro aqui que eu mostro para vocês, né? Hoje você vai pagar em torno de uns R$1.500 um cérebro desse. E quando eu comecei a estudar, eu não tinha dinheiro para comprar um cérebro desse e ainda pagar a mensalidade lá da faculdade. Então, o que eu fazia? Eu desenhava. Era uma forma de eu estudar, aprender, porque eu já tinha esse conceito de que quanto mais colorido for o seu desenho, quanto mais colorido forem as suas canetas, mais fácil o seu cérebro ele tem aí para armazenar. E ó, faz um teste. Então, você que ministra, né, que são ministros aqui, tem vários pastores, como eu falei para vocês, façam o teste nas suas pregações. Faça um mapa mental o mais colorido possível, que você vai ver que na hora de você ministrar, você vai olhar para aquilo rapidamente ali, você bateu o olho no desenho, você já lembra tudo que você precisa passar ali na sua mensagem. Então, a proposta, inclusive, dos meus treinamentos a partir de agora é entregar os treinamentos também em forma de mapa mental. Até lá na minha plataforma digital, tem vários cursos meus que eu ministrei e eu disponibilizo como conteúdo programático para o aluno o meu mapa mental. Quem desenha sou eu. Eu hoje pego aqueles papéis enormes de flip chart, como eu preciso gravar o vídeo, né? Filmando, então eu preciso fazer um mapa mental grandão para a pessoa enxergar, senão não sai legal na filmagem. Então eu vou fazendo no papel do flip chart todo o conteúdo do meu curso e depois eu disponibilizo isso para os meus alunos, para que eles possam, então, à medida que eles vão assistindo o meu conteúdo, eles vão fazendo as suas anotações no mapa mental que eu disponibilizei para eles. Então é isso, pessoal. Fico à disposição se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Essas fitinhas amarelinhas aqui, olha, eu uso para colocá-las onde? Onde? Ó, nos livros, ó. Então, todos esses locais que tem as fitinhas amarelinhas aqui ou coloridas, olha só, todas elas têm um motivo. Então, eu sei o que é a cor de cada fitinha aqui que representa para mim. E eu mostrei para vocês semana passada, ó, tá vendo que os meus livros, ele tem até umas bolinhas aqui, ó. Esse aqui tá com a bolinha verde, bolinha amarela. Tenho outros livros meus que eles estão todos catalogados. Isso significa o quê? Que lá na minha estante eu tenho mais ou menos uns 1000 livros aqui em casa. Então, numa das minhas estantes, eles ficam todos em ordem. Todos os amarelinhos estão na mesma prateleira. Olha aqui, ó. Só para vocês terem ideia, ó. Tá vendo? Tem o amarelinho, tem laranja, tem o vermelho. Então, é desta forma que eu organizo as minhas coisas. Por quê? Porque senão a gente perde o controle das coisas que a gente tem. Eu, por exemplo, no começo, quando eu não estava tão organizada assim, já cheguei a comprar 2 livros de uma única vez. E aí, os mesmos livros, aí eu chegava e falava, nossa, mas eu já tenho esse livro, eu nem sabia que eu tinha esse livro, né? Eu nem sabia que eu tinha. E aí, às vezes eu ia lá na prateleira, mas era o quê? Falta de organização. E uma coisa legal que vocês podem fazer, vocês que ministram, por exemplo, a palavra, que é algo que eu faço para mim. Então, por exemplo, se eu vou fazer ministrações que estão, sei lá, no livro de Jó, então eu tenho uma pasta com todos os meus mapas mentais que tratam sobre o livro sobre a história de Jó. Aí, se eu for ministrar, sei lá, vou ministrar alguma coisa que esteja no Evangelho de Mateus, então eu tenho uma pasta com todos os meus mapas mentais. Se amanhã ou depois eu precisar ministrar qualquer outra coisa, já tá tudo pronto lá, eu vou lá e pego. E isso eu faço com as minhas aulas, com todos os meus conteúdos que eu vou trabalhar. Eu até mostrei para vocês na terça-feira, ó, como minha Bíblia também ela é toda colorida. Ó. Por quê? Porque eu uso bastante lápis de cor.
risco bastante, faço todas as minhas anotações, elas estão aqui. Então é uma forma que o seu cérebro tem de se organizar. E eu dou a dica para vocês: usem canetinhas coloridas, lápis de cor, tudo que vocês puderem usar de colorido nas suas anotações, o seu cérebro agradece e você vai ter uma eficácia da aprendizagem em doses cavalares, muito mais do que ficar naquela leitura chata do papel em branco ou na leitura do computador. Tem gente que gosta de ler no computador, né? Tem o Kindle agora, né? Que você tem lá e você vai lendo e você vai assinalando. Eu também tenho, assinalo e tudo mais. Mas isso não quer dizer que tenha tanta efetividade do que quando você faz isso tudo no papel, tá? Então, nosso cérebro, sim, ele ama quando você risca, rabisca, escreve, anota. Seu cérebro adora isso. Adora isso aí. E eu gosto muito de desenhar, então para mim é muito gostoso fazer tudo isso. Quem não gosta de desenhar, não se preocupe, ninguém estará interessado no seu desenho. O mapa mental é para você, é tudo para você aprender a organizar o seu cérebro e ter uma eficácia maior no seu processo de aprendizagem. Isso vale para as crianças, então elas aprendem brincando. Quando eu dava aula na educação infantil, eu ensinava meus alunos também a aprender desenhando, porque eu sempre gostei disso, mas acabei usando com muito mais efetividade quando eu estava no mestrado e no doutorado, pela quantidade de assuntos que eu tinha que estudar. Se eu fizesse isso antes, com certeza eu não teria sofrido tanto, às vezes, para estudar para algumas matérias. E como eu sempre trabalhei, sempre estudei, eu não tinha tempo. Então, hoje eu vejo que com o desenho, eu sou uma pessoa que o meu tempo vale mais do que dinheiro, né? Porque se eu pudesse, eu comprava o tempo. Então, hoje, eu não perco mais tempo de ficar lendo. Eu já vou lendo e já vou montando e já vou organizando todos os meus mapas mentais. E quando eu percebo, eu já terminei 2, 3 livros e eu tenho todo o material já condensado para eu disponibilizar para aluno e colocar isso em prática. Tá bom? Ó, Fabiana falando, os meus desenhos são ótimos. Nem vou comentar, Fabiana, mas são ótimos, Fabi. Importante é você entender o desenho, não é a gente entender. É vocês que têm que entender, tá bom? Pastor Marcelo tá brincando. Pastor Marcelo, o senhor tá aí? Eu nem vi o senhor aí. Quem chegou aí? Arthur? Doutor Arthur que chegou? Não, filho dele. Filho do Arthur? Tô ensinando a galera a estudar aqui, Arthur. Gente, tô à disposição, ó. Tem alguém me perguntando. Quando eu termino de ler os códigos, eu sinto que meu cérebro fala. E aí, resumindo, o que é importante? O que eu devo gravar? Então, exatamente, faz isso, Ana. Leia dessa forma, segue essa sequência, esse passo a passo que eu te passei e começa a fazer os mapas mentais. Você vai ver como você tira de letra. Eu passei em primeiro lugar no doutorado. Porque eu sou a mais inteligente? Claro que não. Lógico que não. Porque eu tinha organização de pensamento. É o que eu falo para vocês. Estudar, escrever TCC, escrever tese, escrever monografia, escrever isso não quer dizer que você seja mais inteligente ou menos inteligente. Escrever livro, tem nada a ver. O que tem a ver é organização de pensamento. A Nilce, o Pedro perguntou se o doutor apareceu. Não, o doutor sumiu da live, o doutor Arthur, ele se perdeu. Mas fala que o filho do Arthur tá aí, fala pro Pedro. Fala, Pedro, serve o filho do doutor Arthur? Certo, gente? Querem perguntar alguma coisa? Eu tô à disposição de vocês, senão eu já encerro. Aí vocês já podem voltar lá para os seus afazeres. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Nenhuma? Na dica de nada? Começa hoje a fazer os mapas mentais, Aninha, você vai amar. Eu, inclusive, tô com vários aqui, porque eu também tenho que terminar, que eu vou montar alguns cursos. E esse curso que eu falei pra vocês, que eu vou disponibilizar lá na plataforma digital. Mês que vem tem 5 cursos novos entrando pra vocês. E um deles é o curso para ensinar vocês a estudar. Então vai estar lá o passo a passo, tá bom? Pastor Marcelo, sempre uma honra ter o senhor aqui conosco. Espero que tenha te ajudado aí, né? Nas ministrações que são sempre fora do comum, surreal, né? E aí tem mais uma técnica que o senhor pode usar para te ajudar, tá bom? Pessoal, o doutor tá desenhando. Ah, com certeza, Áureo deve estar desenhando. Então, pessoal, beijo enorme para vocês. Amanhã, 5h45, tem live de manhã. Então, só venha se você tiver coragem nas lives da manhã.
Beleza? Hoje é o último dia da minha promoção lá na plataforma digital. Eu preciso falar isso porque eu esqueço, daí a Fabiana briga comigo. Eu tenho que avisar vocês. Às 23h59 de hoje, encerra-se o carrinho com as nossas vendas para você participar da nossa plataforma digital por R$ 29,90. Inclusive, dia 22 agora eu vou ministrar um curso de oratória gratuitamente para quem é aluno da plataforma, tá bom? Mais informações? O link está lá na minha bio, vocês me chamam por direct, vocês têm aí meu número, meus contatos, vocês podem ficar à vontade. Beleza? Gente, beijo enorme pra você. Ó, até o Serginho tava aqui. O link tá na bio, tá? Da minha plataforma digital. Gente, brigadão por vocês estarem aqui. Amo vocês de paixão. E vamos pra cima. Só nos anos 60 aqui. Qualquer dúvida, telefone da Fabi. Bora pra cima, gente. Ó, usa as canetinhas coloridas. Canetinhas, canetinhas, canetinhas. Post-its coloridos. Cadernos coloridos, ó. Anderson, a senhora acabou de contribuir com o meu aprendizado. Ó. Ó os meus conteúdos aqui, ó. Pessoal, beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.